Olá, meninos e meninas. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Então, por muito tempo, a vida animal aqui na Terra ficava na água, né? Basicamente, o movimento era empurrando água. Então, por volta de um pouco mais de 350 milhões de anos atrás, os peixes de nadadeira raiada dominavam os mares. Eles continuam, né, dominando até hoje, né? São os peixes raiados. E eles chamam actinopterígios, os peixes de nadadeira raiada. O nome actinopterígio significa, em grego, actis significa raio e pterígion significa nadadeira. Ou seja, as nadadeiras desses peixes raiados são formados por raios, ok? E, em geral, todos, eu imagino, o corpo desses peixes é bastante flexível, se move em ondas, então aquele nado de peixe, né? As ondas vêm da cabeça até a cauda, e esses movimentos então, musculares empurram a água para trás e o peixe vai para frente. É o jeito como ele se faz a propulsão dele pela água. Então, a maior parte da força de um peixe raiado vem do corpo. E a nadadeira caudal, claro, né, que ele tem lá no final do corpo dele. Então, as nadadeiras laterais, essas nadadeiras nos lados pequenos que eles têm, não servem exatamente para empurrar o peixe para frente, mas é mais para controlar o movimento um pouco. Então, seria como se fosse leme, o freio de uma embarcação. Então, pequenos músculos nessas nadadeiras se ligam aos raios ósseos das nadadeiras, entre a nadadeira e o peixe. E esses músculos trabalham em pares opostos, como o resto do reino animal praticamente, que são abdutores e adutores, que meio abre ou fecha essa nadadeira. Eles têm músculos também mais finos nas nadadeiras para ajuste fino, né? E ajuste de ângulo, ajuste de rigidez e posição e etc. Assim, a nadadeira do peixe pode se abrir como leque, se fechar ou mudar a inclinação dele. E isso permite o peixe virar com mais facilidade, frear e manter o equilíbrio dentro de água, mas não permite, veja bem, não permite apoiar o corpo no chão, porque vamos dizer, não tem exatamente uma articulação forte suficiente para isso. Então ele boia na água. Então foi feito para interagir com a água, mas não exatamente com a gravidade, porque a gravidade dentro da água é um pouco diferente, né? Porque o peixe boia, né? Os actinopterígios, em geral, então, tendem a ser leves e bastante móveis. Agora, se a gente volta lá no 350 milhões de anos atrás, um pouco mais do que isso, alguns peixes começam a ocupar ambientes diferentes nos mares. Entra em rios rasos, lá tem lama, areias, vegetação densa, regiões próximas às praias, por exemplo, com lama, pedra, areia. E nesse contexto surgem os sarcopterídeos, os peixes de nadadeira carnuda. Então, vamos lá, mais uma vez, então, o nome meio revela aqui o nome. O sarco vem do grego sarx, que significa carne, músculo, né? Muita coisa na literatura de sarco significa músculo hoje em dia. Pterygium novamente significa nadadeira. Então são nadadeiras carnudas. Então as nadadeiras desses peixes que vivem lá mais perto da lama, perto da praia, em rios rasos, são grossos e musculosos, porque eles precisam empurrar às vezes lama e em parte até rastejar nesses rios rasos para se movimentar. Então as nadadeiras ganham forças, ficam mais carnudos. Então as nadadeiras dos actinopterígios, aqueles raiados,
são fracas demais para isso, não é muito bem feito para isso. São bem feitos para nadar. E dentro dessas nadadeiras carnudas, então dos sarcopterídeos, agora aparecem algo bastante novo e bastante importante. Um osso grande e robusto surge próximo do corpo. E esse osso corresponde ao estilopódio, que é o ancestral do braço ou da coxa. Então, na nadadeira anterior, na frente do peixe, esse osso dará origem ao húmero, que você tem aqui no seu braço. E na nadadeira posterior, ao fêmur, que está aqui na coxa. Depois desses dois ossos, surgem dois ossos alinhados, paralelos, o zeugopódio, ancestral do antebraço ou da perna. Então, de novo, no membro superior, ele corresponde ao rádio e à ulna, no membro inferior, a tíbia e a fíbula. E esses ossos, agora que são nesses peixes carnudos, esses ossos recebem músculos diretamente nos ossos. E quando esses músculos se contraem, a nadadeira não apenas se abre ou se fecha como se fosse um freio, um leme, ela consegue empurrar. Ela tem força suficiente na articulação para poder apoiar em alguma coisa. Então o peixe consegue apoiar no fundo, talvez levantar a cabecinha, se impulsionar na lama, meio rastejando, e provavelmente talvez dar um pulo pequeno no início, depois fica mais e mais forte, consegue dar pulos. Então a articulação começa a lidar com resistência sólida, não apenas com a água. Então ele resiste à gravidade agora. E com o tempo essa estrutura evolui ainda mais. Aí surge a terceira, vamos dizer, camada de ossos, que é o autopódio, a região que vai dar origem à mão e o pé, que são os ossos aqui do punho e os metacarpo e os falanges. E agora, então, com toda essa estrutura, não é mais apenas uma nadadeira flexível, agora ele contém lá dentro articulações verdadeiras, né? E os ossos deixam de apenas encostar ou girar levemente. Os ossos começam a se encaixar, formando pontos definidos de movimento. Então surgem as primeiras articulações que a gente tem nos tetrápodes, né, dos bichos da terra. E agora, então, o membro pode dobrar de forma controlada, pode estender, estender e flexionar, por exemplo, né, em forma de dobradiça, gínglimo, e principalmente pode transmitir força muito mais elevada do que aqueles peixes raiados. Então, quando o músculo se contrai, a força atravessa a articulação e move o osso seguinte. Então, um músculo vai até o osso, ele vai puxando o próximo osso do outro lado da articulação. E aí surgem os movimentos que a gente está acostumado aqui na Terra. Então, pela primeira vez, então, o corpo pode se apoiar nessa estrutura. E o peso deixa de ser sustentado apenas pela água e passa a ser sustentado pelo esqueleto. E aí, se você estudou um pouco de anatomia, você sabe que quando o esqueleto recebe impacto, ele fortalece. Então, esses ossos que recebem agora o impacto vai ficando mais e mais grossos com o tempo. É aqui que o membro deixa de moldar a água, vamos dizer, e começa a sustentar o animal contra a gravidade. A função mudou completamente agora das nadadeiras. Então, nos actinopterídeos, a nadadeira serve para controlar o nado, e nos sarcopterídeos, a nadadeira começa a sustentar o corpo. E quando aparecem o estilopódio, o zeugopódio e o autopódio, aqueles grupos ossos lá dentro, a nadadeira se transforma em membro com o tempo. E por isso que surgem então os membros superiores e membros inferiores. É nesse momento que a articulação deixa de mover a água e passa a mover o próprio corpo sobre o mundo. Dá para entender? E a partir disso surge o clado tetrápoda, que acaba saindo da água, que são os bichos de 4 membros, né?
todos os bichos terrestres, praticamente, e passando a viver aqui em terra firme. Então, os tetrápodes, pelo menos na fase embrionária, possuem esse mesmo plano básico desses 3 grupos de ossos, porque o cobra, por exemplo, não tem esses tipos de ossos no adulto, mas no embrião tem. E uma baleia tem essencialmente os mesmos ossos na nadadeira anterior que você tem no braço. Eles têm formatos diferentes, né? A baleia e você, funções diferentes, mas são homólogos, então vem da mesma estrutura. Eu gosto desse assunto. Se você tem algum comentário a fazer, por favor, faça nos comentários. Se você é educado comigo, eu respondo.